esconda só a dor de minha mente dor. Que bom que você está aqui, que bom que você veio e que bom que você tem essa disposição para refletir sobre um assunto tão importante que é o aconselhamento bíblico. E o aconselhamento, ele vem de encontro àquilo que é a realidade que está ao nosso redor, né? Muito prazer estar aqui com vocês e compartilhar da palavra do Senhor. Um professor do tempo de seminário, ele costumava dizer o seguinte, o reverendo Ulisses, ele costumava dizer o seguinte: as respostas são fáceis, mas quem tem as perguntas? E esse encontro nosso, esse tempo nosso, é um tempo de perguntar muito, é um tempo de levantar perguntas, é um tempo de prestar atenção em perguntas. Talvez você se pergunte, mas não parou para pensar no que você anda perguntando, e por mais que possa talvez parecer estranho para você esse título, Revolução Afetiva, talvez você já tenha até chegado a uma conclusão, e chegou na conclusão errada do que seja o que a gente vai conversar aqui, mas eu tenho certeza que no decorrer do evento, no decorrer desse congresso, você vai entender como isso tem a ver com a maneira como nós estamos vivendo, como isso tem a ver com a maneira como você está vivendo, tem a ver com inquietações, perguntas que estão no seu coração, questões que estão batendo à nossa porta, questões que estão dentro da igreja e que influenciam muito na nossa maneira de viver e que influenciam demais na forma como nós aconselhamos. E a minha expectativa é que você seja um conselheiro bíblico, que você aconselhe conforme a palavra de Deus. Então, é um prazer muito grande poder falar com vocês nessa noite, tratar dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia de novo e abra no mesmo texto que você já tinha aberto no começo. Quero que você abra em Romanos, capítulo 7. E mais uma vez eu vou ler do verso 15 até o verso 25, a proposta dessa noite, o tema que eu quero conversar com você hoje é sobre cosmovisão e o cuidado da alma. É uma reflexão que eu quero fazer com você, cosmovisão e o cuidado da alma. E se você encontrou, vou pedir para você fazer esse exercício de novo. E você está aí com a canetinha já, todo certinho para anotar, mas fica de pé, por favor. Vamos ler a palavra do Senhor assim. E nós vamos pedir ao Senhor ainda mais que Ele fale conosco, porque é dessa palavra que nós vamos tratar, por mais que seja uma palestra, não é um sermão, não é uma pregação, mas nós vamos refletir sobre a palavra do nosso Deus. E aqui diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você pode fazer de novo como a gente fez. Vamos ler essa parte aqui. Graças a Deus, vamos comigo aqui? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor.
de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Senhor, mais uma vez nós insistimos que o Senhor fale conosco, o Senhor nos ajude a pensar, o Senhor abra os nossos olhos, o Senhor nos ajude a ver e a compreender aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. É um texto complicado, né? Muita gente entende muita coisa errada lendo esse texto aqui. Mas aqui a gente tem muito claramente esse não compreendo. E eu não compreendo não é o outro, não compreendo a mim mesmo. Eu não compreendo o meu modo de pensar. Você compreende o seu modo de pensar? Você entende o seu modo de pensar? Que luta é essa? Porque aqui o escritor descreve uma luta, está acontecendo uma luta, essa luta é dentro dele mesmo, é um conflito, e ele está aqui em conflito, e aí eu volto a fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é que move o seu pensamento? Você sabe o que é que conduz o seu pensamento? Talvez você não saiba. Bom, uma reflexão rápida aqui sobre esse texto. A questão aqui é uma questão daquilo que opera em nós e aquilo que Cristo faz por nós. É uma questão de como é que o homem natural age, o homem natural, o homem sem a intervenção e a ação de Cristo sobre si, ele se encontra nessa condição aqui de não conseguir entender a si mesmo, de estar num conflito tremendo. Mas aí a gente tem esse desfecho aqui, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, e aí nós entendemos sim que o Senhor Jesus faz toda a diferença nessa grande confusão da vida, nesse não compreender o modo de pensar, e essa é uma apresentação simples desse texto aqui, sem entrar aqui numa exposição mais profunda. Eu volto a te perguntar, você compreende a sua maneira de pensar? Porque o aconselhamento, e você está num congresso de aconselhamento bíblico, o aconselhamento, o discipulado, o autoaconselhamento, porque nós nos aconselhamos, esse aconselhamento que você faz, tanto para o outro, quanto para si, esse discipulado, se você não está usando muitos termos assim de aconselhamento, mas certamente você usa discipulado, o discipulado, compartilhar aí da palavra de Deus, ele é uma batalha, e a Bíblia diz que é uma batalha que acontece na mente. Por isso eu tanto te pergunto se você entende a sua maneira de pensar, porque há uma guerra acontecendo dentro da nossa mente, dentro da mente de todas as pessoas no mundo, e até mesmo dos crentes, há uma batalha. 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 6, descreve o seguinte, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Esse texto está em 2 Coríntios. Qual que é o contexto de 2 Coríntios? Por que essa carta foi escrita? O que estava acontecendo? E o contexto dessa carta é uma rebeldia daquela igreja, da igreja de Corinto, uma rebeldia contra a autoridade apostólica, contra o ensinamento dos apóstolos, uma rebeldia. Os coríntios não queriam aceitar a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. O que é autoridade apostólica, irmão? O apóstolo é aquele que é designado diretamente por Jesus Cristo, e ele tem a autoridade de Cristo na sua palavra. Por isso que nós dizemos que não há mais apóstolos. O apóstolo Paulo, ele recebeu o evangelho do Senhor Jesus. No entanto, o povo daquele tempo, e eu quero que você tente fazer essa viagem lá para essa igreja, e considere que naquele tempo, aquela igreja, que poderia ser essa igreja aqui, ao receber a orientação do apóstolo Paulo,
eles diziam, não, isso aí eu não vou levar em conta, porque o apóstolo Paulo é um sujeito, sim, fraquinho de pregação, até escreve umas cartas legais, mas ele não tem essa autoridade que ele diz que tem. Ao mesmo tempo, eles estavam aceitando outras autoridades, eles estavam aceitando outros ensinos. Então, a carta trata disso. E aí eu quero de novo lembrar você o texto fala sobre uma luta, uma batalha, e onde é que acontece essa batalha? Essa batalha acontece na mente, e diz que as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa luta, para a gente lutar essa guerra, elas não são carnais, elas não são assim pensadas simplesmente materialmente, ou alguma coisa que procede da convivência ou do ser humano, mas elas são poderosas em Deus, e elas são capazes de destruir fortalezas. Ora, fortalezas aonde? Na mente. Capazes de destruir fortalezas e de anular sofismas. Onde? Na mente. Para levar cativo todo conhecimento, o verdadeiro conhecimento, à obediência de Cristo. O verdadeiro conhecimento é obediente a Cristo. Então, é o que está sendo dito aqui. Meus irmãos, nós lidamos com pessoas que estão em conflito na alma. Elas estão passando, quer você saiba ou não, quer você admita ou não, a Bíblia declara que há uma guerra pela sua mente, e essa guerra é travada todos os dias, e ela tem essa característica que é da construção de fortalezas. Ou seja, o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é um lugar onde o adversário não entra, mas de repente o adversário ocupa uma área, e ele monta ali uma fortaleza. Nós estamos vendo ali agora a guerra lá na Ucrânia, e a Ucrânia nesse momento está tentando partir ao meio as formações ali do exército russo. Então, ela quer fortificar um centro para que ela possa enfraquecer as laterais. Ela quer criar um centro de fortaleza num certo lugar. Antigamente a gente pensava em fortaleza, castelo, aquelas formações assim bem protegidas para que se garantisse que o inimigo não vai estar ali. O que esse texto está tratando? Ele está usando uma linguagem militar para dizer que se trata disso, de fortalezas construídas na mente do ser humano. Nós lidamos com pessoas em conflito que também não compreendem a si mesmas. E eu quero dizer para você que mesmo crentes não têm compreendido a si mesmos, estão em lutas internas, estão em lutas até para definir quem são, o que é que eles realmente estão fazendo aqui. Há um conflito, e o decorrer da minha apresentação aqui, das palavras que eu tenho para vocês aqui, traz um esclarecimento quanto a esse conflito, quanto a essa luta que está acontecendo. Nós precisamos saber o seguinte, que no meio de tantas dúvidas, conflitos internos, indefinições, vai, não vai, é, não é, que estão tratando, que estão na mente das pessoas, existe a realidade. A realidade existe. E existe a forma como nós percebemos a realidade. E é disso que trata esse congresso. Esse congresso trata basicamente disso. Você vai precisar de um pouco de paciência, porque à medida em que você for ouvindo, seja essa palestra, amanhã você ouve outra, à medida que você for ouvindo, talvez você vai ter uma experiência semelhante a uma que eu tive há alguns dias atrás. Eu fui a um congresso, e foi apresentar-se muito conteúdo. A gente chegou e falou, gente, tem tempo para nada não, vamos lá, conteúdo, e amanheceu 3 palestras seguidas, assim, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer com tudo isso? Será que eu vou absorver isso? E aí, à medida que foi passando o tempo, foi serenando, e as coisas foram fazendo sentido, e clareando, e se juntando. Quando chegou a noite, eu falei, puxa, agora eu estou entendendo aonde o pessoal queria chegar, estou entendendo. Então, abrindo esse parêntese aqui, tenha paciência, tá bom?
eu preciso dar alguns conceitos para vocês, colocar algumas coisas para vocês, para que você possa juntar isso até o final e levar daqui o melhor possível. Vamos aqui então. Eu disse que existe a realidade. Isso aqui é concreto. Eu estou vendo esse púlpito. É a realidade. Mas o que você está percebendo, o que você está definindo que seja, é eventualmente diferente do que de fato ele seja. Pode acontecer que você olhe aqui e defina isso é um púlpito de plástico, é um plástico castanho. Você tem uma percepção de que há um púlpito, mas a sua percepção destoa com a realidade. Independente de você achar que ele é de plástico, eu digo para você que ele é de madeira. E você pode dizer assim, é a sua opinião, não é a minha? Eu acho que isso é de plástico. O fato da minha opinião, a sua opinião, não muda a realidade de que esse púlpito é de algum material. E ele é do material que ele é. Bom, é madeira, tá? Mas você pode ter uma percepção diferente a respeito do que você está vendo. Talvez você possa ter uma percepção diferente sobre você mesmo, sobre a vida. Como é que você percebe? É por isso que o assunto aqui é cosmovisão. E baseando nesse texto bíblico, a gente está falando aqui dessas fortalezas e destes sofismas. Uma batalha pela mente, onde há fortalezas e sofismas. O que é um sofisma? Aí eu vou pegar um dicionário aqui, né, para falar. Olha só, peguei um dicionáriozinho e falei assim, vamos lá dicionário, ajuda a gente a entender o que é esse negócio de sofisma. E lá diz o seguinte, que é um argumento ou um raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Ilusão da verdade. E a gente veio aqui para chamamos você aqui para falar sobre ilusões de verdade que estão operando no nosso tempo. Vou voltar para o dicionário aqui. O que é sofisma? Argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir ilusão da verdade. Que embora simule um acordo com as regras da lógica, parece que tem lógica, simula um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Então tem um sofisma que é deliberadamente construído para produzir ilusão e engano. Mas tem uma segunda definição aqui, no mesmo verbete lá no dicionário, que diz assim, argumentação que aparenta verossimilhança ou veridicidade, mas que comete involuntariamente incorreções lógicas, paralogismo. Então, nem sempre o sofisma, que é uma ilusão, que parece com a verdade, que é enganosa, mas nem sempre o sofisma existe com má intenção, alguém produziu ele para enganar. A questão é que, fundamental é que ele, seja por que meio for, ele é parecido com a verdade, mas ele não é a verdade. E o texto que nós lemos diz que a palavra de Deus trata com a destruição dessa fortaleza e desse sofisma, de modo que você tenha sua mente livre, para que você possa compreender como de fato deve compreender. Eu vou fazer aqui agora, depois que eu defini sofisma e disse essas coisas para vocês, vou fazer aqui uma declaração de fé, para que você saiba no que é que nós acreditamos, e o que está sendo pregado, o que está na base do que vamos falar para você durante todo esse tempo aqui no congresso. Nós cremos que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus. E nós afirmamos a autoridade das Escrituras, da palavra de Deus sobre a vida do ser humano. Nós estamos declarando aqui, eu quero que isso esteja bem claro para você, que a dúvida, a confusão, o desvio dos homens que mudam a realidade ou que têm uma percepção diferente da realidade, não muda a realidade exposta na Bíblia, e a Bíblia diz que existe a verdade. Existe não
uma verdade, que pode ser uma minha, outra sua, mas a verdade, e essa verdade é Jesus. Ele é a própria verdade. Jesus é absolutamente identificado com a sua palavra, a ponto do Evangelho de João dizer que a encarnação de Jesus foi a encarnação da palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, eu quero que você também coloque isso aí ao lado do que nós estamos explicando para você, porque em todo tempo você vai ver aqui pessoas que creem dessa forma, e nós não estamos aqui iludindo você quanto a isso, nós estamos declarando a autoridade da Escritura e ela como verdade para a nossa vida. Agora eu volto aqui ao sofisma e pergunto, por que existe então sofismas, né? Existem sofismas porque existem aquelas chamadas diferentes visões de mundo. Essa expressão você já ouviu, né? As pessoas têm uma visão de mundo diferente. É verdade, nem todos são cristãos, nem todos, e não é uma questão de desonestidade, como eu falei para você aqui, não é uma mera questão assim de desonestidade. Não, lá estão os maus, aqui estão os bons, né? Não é isso. Eventualmente, um sofisma é simplesmente algo que você realmente acredita. Você acredita nisso. Você não é mau assim, não estou dizendo, não, você acredita porque você quer. Não, existe uma batalha, é uma batalha espiritual. Nós temos que entender a guerra. Nós temos que entender com o que nós estamos lidando. Então, essa confusão que muitas vezes está dentro do seu coração, ela tem essas características. E não é uma questão de desonestidade. Talvez você sinceramente esteja confuso. E não é apenas também dizer que visão de mundo, né? Não é apenas uma filosofia de vida. É mais que isso. É a própria estrutura. Eu vou falar um negócio aqui, depois eu explico, tá? A estrutura de compreensão da realidade que você tem, isso se chama cosmovisão. É uma estrutura que você tem. Sabe o que é estrutura? Estrutura, por exemplo, é o que a gente não está vendo aqui. Nós não estamos vendo os fundamentos desse prédio, nós não estamos vendo aqui os alicerces desse prédio, mas esse prédio está de pé porque existe uma estrutura que dá sustentação e que permite que ele esteja de pé da forma como ele está, porque se o alicerce fosse curvo, essas paredes não poderiam ser retas, teriam que ser curvas. Você tem uma maneira de pensar, a gente fala assim, uma maneira de pensar, olha, tem uma estrutura para você pensar, e toda vez que você pensa sobre alguma coisa, é porque tem alguma coisa que vem atrás disso, e é isso que se chama cosmovisão, e eu vou explicar mais. Tem um filósofo chamado William Dilthey, e ele falou um negócio muito interessante a respeito de cosmovisão, e eu vou citar aqui bem a frase dele. A frase dele diz assim, cosmovisão, veja, ou cosmovisões. Não temos visões diferentes, às vezes, a respeito de uma coisa? Então, não vamos falar de cosmovisões. Todas as cosmovisões, ao empreenderem uma solução total do enigma da vida, contêm, regra geral, a mesma estrutura. Esta consiste sempre numa conexão em que, sobre a imagem de uma imagem cósmica, se decidem as questões a respeito do significado e do sentido da vida, e daí se deduzem o ideal, o sumo bem, os princípios supremos da conduta da vida. Vou explicar isso aqui. O que esse moço diz? Ele diz o seguinte, que a cosmovisão ou as cosmovisões, toda cosmovisão propõe uma resposta com padrões práticos para o enigma da vida. O que significa a vida? O que é a vida? O que é a vida para você? O que é a vida? Então, você tem uma maneira de pensar a respeito do que é a vida. Isso é a sua cosmovisão. Como que você compreende a vida? É a cosmovisão. A cosmovisão é como você interpreta as coisas, como você dá significado para a sua vida. Então, a partir da sua cosmovisão, você define quem você é. Quem eu sou? Depende de qual é a minha cosmovisão. Eu vou dar exemplos para você daqui a pouco. O que é importante para mim? Depende da minha cosmovisão. Então, ele fala aqui desse conceito chamado o sumo bem.
O que é o sumo bem? Sumo é aquilo que é o maior. O que é o maior bem? Alguma coisa é a coisa mais importante da sua vida. Alguma coisa. Alguma coisa, alguém, algo é mais importante. Há alguns dias a gente falava aqui, um irmão citando uma frase aqui, de que não existem prioridades. Existe prioridade. Porque se você tem duas prioridades, você não sabe qual que é que você vai fazer, já são duas. Mas uma você vai fazer primeiro. Essa é a prioridade. Sumo bem, o que é mais importante na sua vida? Dependendo daquilo que você considera mais importante, isso vai organizar todas as suas decisões, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você faz. O que é mais importante para você? Você vai fazer então uma hierarquia do que é mais importante, o que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo lugar, o que vem em terceiro lugar. E às vezes não é a mesma coisa que eu e você, que outra pessoa. As pessoas organizam de forma diferente, porque elas valorizam coisas diferentes. O que é o sumo? Mas todo mundo tem um sumo bem. Todo mundo tem alguma coisa que ele acredita que é o mais importante. Mas é a partir dali que ele vai organizar toda a sua vida. Então o que vem primeiro? Eu ou Deus? Depende da sua cosmovisão. Depende da sua maneira de pensar. O que é mais importante? O presente ou a eternidade? Depende da sua cosmovisão. Algumas pessoas valorizam aqui e agora. Algumas pessoas estão vivendo olhando para a eternidade. Depende da sua cosmovisão. O que eu sinto? O que eu sinto é a verdade? Ou o que a palavra de Deus diz é que é a verdade? Depende. Você crê que a Bíblia seja a palavra de Deus? Mas é quando você sente que ela se torna verdade? Ou ela é a verdade porque ela é a verdade mesmo? Se você não sentir nada em relação à Bíblia, ela é a verdade ou ela não é a verdade? Mas eventualmente nós estamos validando até mesmo a nossa fé por aquilo que nós sentimos. É comum acontecer isso na igreja. Você chega num culto, o nome do Senhor Jesus está sendo anunciado, a palavra de Deus está sendo pregada com fidelidade, mas você chega e de repente, dependendo do seu humor naquele momento, as coisas que aconteceram no seu dia, as coisas que você está vivenciando, a música que está sendo cantada que não é muito do seu gosto, algumas coisas você fala assim, eu não estou sentindo a presença de Deus. Ora, Deus está presente quando os irmãos se reúnem? Ou Ele está presente quando nós sentimos que Deus está presente? Você está vendo que eu estou falando de coisas nossas? Você está vendo que eu estou falando de coisas que acontecem com a gente? Eu digo que eu acredito na palavra de Deus. E no Salmo 133 diz que quando os irmãos estão reunidos, ali ordena o Senhor a sua bênção. E eu falei, eu creio nessa palavra. Só que hoje eu não senti Deus na nossa reunião de oração. Estava fria. Tem até clima. Então, eu estou trazendo essa pergunta para você, e eu tenho motivos para perguntar, para a gente chegar a algum lugar. A gente, então, chama, assim, precariamente, cosmovisão de uma visão de mundo. Mas eu quero te dar uma definição aqui mais técnica, e ela foi escrita por um sujeito chamado James Sire, e ele escreveu o seguinte, que a cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressupostos, que são suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou falsas. Essas pressuposições que nós sustentamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição ou a construção básica da realidade, e que providencia a fundação na qual nós vivemos, movemos e tem a nossa existência. Bom, estou crescendo um pouco mais o conceito. Então, a cosmovisão não é só uma visão de mundo, mas é um compromisso que você tem, porque você acredita em alguma coisa e você vive por aquilo que você acredita. Todas as pessoas no planeta Terra vivem a partir do que elas acreditam. Elas têm um compromisso com o que elas acreditam que é verdade. Eu acredito que é verdade, que se eu pular de cabeça aqui nesse chão, eu vou quebrar minha cabeça.
Então eu não faço isso, por mais que eu possa achar que pode ser divertido. Não seria divertido se eu pulasse aqui como se fosse uma piscina, mas eu tenho um compromisso com aquilo que eu acredito que é verdade. Eu acredito que é verdade, que isso é concreto. Então eu não pulo. Compromisso. Então eu não paro para pensar do que é feito o chão, eu simplesmente não pulo de cabeça. A gente tem, tudo que você vê, você tem um conceito a respeito daquilo, e você pensa a partir daquilo que você está vendo. Então você tem um compromisso com aquilo que você acredita que é verdade. Pode não ser verdade. Se eu achar que é verdade, que se eu pular aqui eu vou flutuar, até o momento que eu não pular, eu posso ficar achando. E posso tentar provar para você que dá para flutuar. Mas isso não quer dizer que é verdade. Então, pode ser verdadeiro ou não, mas todo mundo tem uma cosmovisão. Então, a cosmovisão, ela antecede os seus pensamentos, ela está, antes de você formular a palavra, a frase na sua mente, ela já está lá. É a maneira como você interpreta as coisas, por isso que duas pessoas às vezes chegam a conclusões diferentes, mas todos têm uma cosmovisão. Nesse ponto que eu queria chegar. Você entendeu que todas as pessoas têm uma maneira de ver e têm uma cosmovisão? Se você entendeu isso, você entendeu o que eu queria que você entendesse até agora. Porque agora eu quero falar sobre a palavra de Deus, as Escrituras e a cosmovisão. Quando a gente afirma que a Escritura é a base da verdade, eu digo, olha, a palavra de Deus é a verdade. Isso é como se eu estivesse subscrevendo, eu vou assinar embaixo aqui, em uma cosmovisão. Porque a Bíblia traz uma cosmovisão. A Bíblia não tem uma visão de mundo. A Bíblia não explica o mundo, não explica o que é a realidade. Ela não tem uma visão a respeito de tudo que existe, ela não diz o que é. Ela fala, isso aqui é uma pessoa, é diferente de um animal. A Bíblia não diz isso, que nós somos diferentes das plantas. Ela não diz que existe um Deus criador e que a nossa origem é essa. A Bíblia ela representa uma cosmovisão. Mas o James Sire, aquele mesmo moço que eu citei para você antes, ele apresenta 8 cosmovisões diferentes que existem no mundo. Existem talvez mais outras derivadas dessas, mas ele fala, por exemplo, que existe o teísmo cristão, que é teísmo, existe um Deus, conforme os cristãos acreditam. Então, quem é esse Deus? Esse Deus, ele é pessoal, ele é transcendente, ele é o Criador de todas as coisas, todos os conceitos que nós como cristãos temos a respeito de Deus. Mas existe o deísmo. O deísmo diz que Deus criou todas as coisas, mas ele não está nem aí para nada que ele criou, não. Ele deu corda no universo e o universo está funcionando aí. Há pessoas que acreditam em Deus dessa forma. Mas tem pessoas que são naturalistas. Falam, opa, não tem esse negócio de Deus não. Tudo que existe é a natureza, isso é natural, tudo que existe é a matéria, etc. e tal. Aí tem o niilismo, que é a ideia de que nada faz sentido, nada tem lógica. O existencialismo que fala, não, espera aí, quase nada tem lógica, mas pelo menos existe, nós temos a existência, a gente está aqui, a gente pode dar algum significado para a nossa vida, pelo menos nesse presente, porque depois não vai ter mesmo não, o existencialismo diz isso. Aí tem o monismo panteísta oriental, que é tudo é Deus, tudo é uma coisa só, nós somos uma grande energia, todo mundo está junto. Existe a nova era, que é uma coleção de ideias de espiritualidade. O pós-modernismo, que é muito significativo o momento que nós estamos vivendo. O teísmo islâmico, que é, Deus é Alá, e o Corão diz como que é esse Deus. Ele propõe essas 8 cosmovisões e ele propõe 8 perguntas que te ajudam a descobrir que cosmovisão que você tem. E eu sei que você está doido para falar, mas pastor, pula aí, a minha cosmovisão é cristã. Tá, me dá mais um tempinho, escuta aqui. As perguntas que ele faz é o seguinte, 8 perguntas, e cada cosmovisão vai responder de uma forma diferente. Vou fazer uma pergunta para você aqui. O que é a realidade primordial? Ou qual seja, o que é realmente verdadeiro? O que é que realmente existe? Qual a natureza da realidade externa? Isto é, o mundo que nos rodeia. O que é o ser humano?
O que acontece quando uma pessoa morre? Por que é possível conhecer alguma coisa? Como nós sabemos o que é certo e errado? Qual o significado da história humana? Que compromissos centrais, pessoais e que guiam a vida são consistentes com a cosmovisão que você tem? Vou fazer um teste, porque eu sei que você está aí, pastor, o senhor podia ter começado um pouquinho depois daí, porque eu sou crente, pastor, minha cosmovisão é cristã. Deixa eu dar um exemplo aqui de raciocínio para você e te provar por que eu insisti que você ouvisse sobre esse negócio de cosmovisão. Um exemplo aqui de raciocínio. Vamos responder a pergunta número 1 aqui do James Sire. E vamos ver como que o naturalismo responde, vamos ver como que o pós-modernismo responde e como que o teísmo cristão, nós teoricamente somos teístas cristãos, né? O que é a realidade primordial? Ou seja, o que realmente é verdadeiro? O que é a realidade? O que existe? O que eu posso dizer? Isso existe, isso é real. Isso está aí. O quê? O naturalismo vai dizer assim, a realidade primordial é a matéria. A matéria existe eternamente, é tudo que existe. Não há Deus. Alguma coisa sempre existiu e é a matéria, ou uma singularidade, em que a curvatura espaço-tempo, junto com a temperatura, pressão, densidade, tornou-se infinita. Espaço e tempo é tudo que sabemos da realidade e surgiram juntos. Nada espiritual emergiu disso. Nosso cosmo é natural. O que existe? A natureza, a matéria. Tudo que está aí decorre da existência da matéria. Existe Deus? Não. O que existe é, a partir da movimentação dessa matéria, o que nós sabemos é que em um certo momento o espaço-tempo começou a existir, mas é o que dá para saber. O que a gente sabe é que existir sempre a matéria ou uma singularidade. O que existe é concreto, matéria. O que tem é isso aí a gente tem certeza. Se você perguntar para um pós-modernista o que realmente existe, ele vai dizer o seguinte: essa não é a pergunta mais importante, ele diria. A primeira pergunta da qual o pós-modernismo trata não é o que existe, ou como sabemos que existe, mas como a linguagem funciona para construir o significado. Houve uma mudança das primeiras coisas, do ser ao saber, para construir significado. Mas ele adota a premissa naturalista. A matéria existe eternamente, Deus não existe. Então, no pós-modernismo, a ideia é a seguinte: olha, eu gostei da sua pergunta, mas ela não é importante. Importante não é tanto saber qual é a origem de todas as coisas. Se eu tiver mesmo que te responder isso, eu fico com o naturalismo, que existe a matéria, é o que dá para a gente saber. Mas é importante para eles, a respeito de como as coisas, o que são as coisas, é saber como que a linguagem dá significado às coisas. O importante no pós-modernismo é dar um significado para as coisas, um nome para as coisas. Quando a gente dá significado para as coisas, elas passam a existir conforme o significado que nós damos. Vai juntando as pecinhas aí, parece, é quebra-cabeça de 1000 peças, tá? Agora, o teísmo cristão, como que o cristão responde a essa pergunta? O que é que realmente existe? Ele vai dizer que Deus é o existente primordial, a única fonte de todas as outras realidades. Deus é pessoal, transcendente, onisciente, soberano e bom. A sua bondade se expressa pela santidade e pelo amor. Então, o teísta cristão, não o deísta, que acredita que Deus existe, mas que ele não é pessoal, o teísta cristão, você como cristão diria isso: olha, a fonte de todas as coisas é Deus. Vou responder a pergunta 3, e depois a gente aplica na prática para nós. O que isso mexe com a nossa maneira de ver as coisas? Pergunta 3, o que o ser humano é? O que é o ser humano? O que é o ser humano? O que é você? Você é um ser humano? O que você é? O naturalismo vai dizer que os seres humanos são máquinas complexas. A personalidade,
Porque você vai falar assim, mas a pessoa existe, tem uma personalidade. Não, a personalidade é uma inter-relação de propriedades químicas e físicas que ainda não entendemos por completo. No cosmos, há somente matéria. Somos isso, apenas isso. Então, nós somos máquinas biológicas complexas. Resultado da evolução das coisas, de como a matéria se comportou. Então, você, na verdade, você nem existe de verdade como uma pessoa, porque você é a ilusão de que você existe, porque, na verdade, você é uma máquina biológica que acha que você é alguém. Como se eu construísse um androide, colocasse nele uma inteligência artificial e ele falasse assim, eu existo, eu tenho personalidade, eu sou uma pessoa. Aí eu dissesse, não, filhinho, eu apertei uns parafusos, coloquei uns circuitos em você, e você não existe de verdade. Se eu desligar você, você não é nada. A partir do momento que eu desligar você, não existe mais você. Existo sim. Né? Então, o ser humano é um androidezinho criado pelo acaso, que pensa que existe. E ele é, então, uma máquina biológica. Nós somos uma máquina biológica, do ponto de vista naturalista. Eu ainda vou chegar no aconselhamento bíblico, hein? Acredita nisso? Pós-modernismo. Como é que o pós-modernista vai responder essa pergunta? Ele vai dizer, o que é o ser humano? Ele vai dizer que as histórias dão às comunidades um caráter coeso. O eu substancial não existe. Os seres humanos se tornam o que são por meio da linguagem que elaboram para si mesmos. O que a linguagem da nossa era diz, somos. Eles usam a expressão assim, poetas fortes impõem a sua linguagem. Olha o que ele está dizendo. Ele diz assim, eu só quero complementar o que o naturalista diz. Sim, nós somos máquina biológica, mas só que nós temos essa complexidade que é a sociedade e temos a linguagem. E nós, através dessa interação da sociedade, a gente dá nomes para as coisas e as coisas existem e são aquilo que a sociedade está dizendo que elas são. Então, você é aquilo que a sociedade está dizendo que você é. Através dessas interações, sabe, a linguagem, ela diz quem você é. Agora, pergunta para um cristão, o que é o ser humano? Eu acho que essa eu não precisava ler, você podia responder, né? Os seres humanos foram criados, eles foram criados bons, mas por causa da queda, a imagem divina foi desfigurada, ainda que não arruinada, a ponto de impossibilitar a restauração. Deus redimiu a humanidade e iniciou o processo de restauração das pessoas para o bem, por meio da obra de Cristo, embora qualquer pessoa possa rejeitar a redenção. Eu estou respeitando as palavras do Saire, e eu discordo dele porque eu creio na eleição, né? Mas ele disse que a pessoa pode rejeitar a redenção, não pode, né? Porque é ato de Deus. Mas veja que o cristão responde de uma forma muito diferente. O que é o ser humano? Você é uma máquina biológica, um androide produzido pelo acaso do universo? Não. Eu não concordo com essa cosmovisão. Você concorda com essa cosmovisão? Provavelmente você vai dizer que não. E você vai dizer que você é criado por Deus. Agora eu chego lá. Acredita? O que isso tem a ver com o cuidado da alma? O que isso tem a ver com aconselhamento? E eu vou colocar um problema prático para você agora. Um problema prático. Um homem, diante de um médico psiquiatra, apresenta o seu problema. Eu tenho um problema. Eu vou procurar um psiquiatra. O psiquiatra é um médico. E ele vai dizer, o meu problema é esse. O psiquiatra formula uma hipótese. O que está acontecendo com este homem? Ora, a medicina, ela adota o modelo naturalista do que é o ser humano. Então, do ponto de vista da medicina, você é uma máquina biológica complexa. Então, a hipótese do psiquiatra é que o seu problema é funcional. Tem alguma coisa que não está funcionando bem no seu corpo. Alguma coisa não está funcionando bem. Você viu que nós estamos chegando lá no aconselhamento? E que esse psiquiatra, então, ele tem uma cosmovisão. Ele tem um conceito a respeito do que é o homem. E ele responde se ele for ser honesto com a sua formação e ficar só dentro daquilo que é a sua formação universitária,
e da pesquisa científica, ele não pode declarar nada fora de que você seja uma máquina biológica. E se você tem um problema, tem alguma coisa que não está funcionando bem fisicamente em você. O psiquiatra trata do corpo. Mesmo que ele, mas ele não trabalha com a mente? Sim, mas a mente é um produto do cérebro. Então ele vai tratar de alguma coisa errada no seu cérebro. É um desequilíbrio químico, é um problema, pode ser um problema de glândula, você pode ter um problema em alguma glândula que está influenciando, você pode estar com alguma doença que pode estar influenciando na perda de algum elemento. Ele vai tratar você do ponto de vista físico, porque ele está limitado a essa visão naturalista. Se você for a um psicólogo, qual que é a hipótese? Esse mesmo homem foi ao psicólogo, ele disse, eu estou com este problema. Qual que é a hipótese do psicólogo, do que está acontecendo? Ele tem um problema emocional e comportamental. Veja que o psicólogo, dentro da sua formação estrita da psicologia, todo modelo psicológico está baseado numa visão naturalista. Os seres humanos são máquinas biológicas complexas, mas ele acrescenta que se expressam e têm reações emocionais que precisam ser verificadas e tudo. Então, a questão, qual que é a hipótese dele? A hipótese é que é um problema emocional e comportamental, porque o problema se expressa num comportamento. Então, olha, eu estou reagindo dessa forma, movendo dessa forma, vivendo dessa forma, eu não durmo, eu isso, eu aquilo, tudo que está no complexo ali tem a ver com as emoções e o comportamento. E há uma tendência na psicologia, que é uma área de estudo muito nova, que está dentro ali da modernidade para a pós-modernidade, a psicologia mais atual, ela está mais dentro da pós-modernidade. Então, ela tem essa tendência do uso da linguagem, da ideia de que a significação, você precisa ressignificar aquilo que está acontecendo com você de alguma forma, para você poder viver melhor. Qual que seria o objetivo do médico? O seu bem-estar físico, o ponto de vista do médico. Se você atingir um bem-estar físico, esses sintomas vão desaparecer. Nós vamos tentar resolver o problema físico para que os sintomas desapareçam. Qual que é o objetivo do psicólogo? Nós vamos buscar o seu bem-estar emocional. Se nós conseguirmos reorganizar as coisas dentro da sua cabeça e você atingir um bem-estar emocional, os sintomas vão desaparecer. E o que o médico vai fazer? Ele vai trazer medicamento e vai indicar mudança funcional e de comportamento. Ele vai classificar, vai medicar e vai encaminhar. Geralmente ele trabalha junto com o psicólogo. O que o psicólogo vai fazer? Ele vai acolher, vai refletir e vai conduzir, dependendo da linha que ele trabalha, vai conduzir para uma ressignificação da linguagem, dos significados dessas coisas na sua vida, para uma nova autocompreensão e uma autoaceitação, que é contenção de danos. Nós vamos lidar com o problema e tentar minimizar o sofrimento. Agora, esse mesmo homem está diante do conselho de Deus, ele está diante de um conselheiro bíblico, e ele vai apresentar o problema. Eu tenho esse problema. O que é a hipótese do conselheiro bíblico? Ele é um cristão, ele é teísta cristão, ele não é naturalista, ele não é pós-modernista, ele não é nada daquelas outras, ele é um teísta cristão. Qual que é a hipótese do que está acontecendo? Um problema espiritual com implicações físicas e emocionais está acontecendo, cuja resposta está no plano da redenção e da santificação. Ah, pastor, mas então o problema é pecado? Então tudo é pecado? Não, calma, não avança demais não. Vamos devagarzinho, eu vou explicando para você. Qual que é a hipótese? Por quê? O que diz a cosmovisão cristã a respeito dos problemas da humanidade desde o Jardim do Éden? O que nós cremos?
Vai pensando aí. Qual seria o objetivo? O objetivo do conselheiro é o bem-estar, o bem-estar físico. Se ele parar de ter um problema físico, ele não vai ter mais o comportamento problemático. Não, se ele, o objetivo é o bem-estar emocional. Eu preciso que a pessoa se sinta bem. Se ele se sentir bem, o problema está resolvido? Não, o conselheiro bíblico não pensa assim. O objetivo do aconselhamento bíblico é conduzir o indivíduo da insensatez à sensatez. Isso está baseado naquela parábola da construção, né? do sujeito que construiu sobre a areia e do sujeito que construiu sobre a rocha. Aquilo que você vive é uma construção. Sobre a areia ou sobre a rocha. Tem algo a ser mudado ali. E essa confrontação é por meio da palavra de Deus. O objetivo é que por meio da palavra, você seja restaurado à imagem e semelhança de Deus, que é o modelo de cura, que é o modelo de perfeição. Qual é o modelo de plenitude? Qual é o ser humano que serve de base? Fala assim, olha, nós vamos pegar aqui um ser e vamos colocar ele de modelo. Por quê? Porque as pessoas estão vindo aqui e estão dizendo que elas estão doentes, tem uma coisa errada com elas. E como é que eu vou saber se uma coisa está errada se eu não tenho um modelo? Nós temos um modelo para a humanidade do que é perfeitamente correto e bom e está tudo certinho? Quem? Quem aí se habilita e fala que servir de modelo para nós? Ainda bem que ninguém se manifestou, porque eu não ia aceitar. Como assim? Qual de nós? O que é ser curado? O que é ser são? O que é ser um ser humano na sua plenitude? A Bíblia diz para nós que esse sujeito chama-se Cristo. Ele é a imagem perfeita de Deus. Adão, quando foi criado, era imagem e semelhança de Deus, perfeito. Mas ele caiu, a Bíblia diz que o homem se meteu em muitas astúcias. E daí, problema a gente inventa e cada dia o DSM fica mais grosso. O DSM é aquele manual diagnóstico de transtornos mentais. Mas nós precisamos então dizer assim, se eu quero a cura, eu preciso olhar qual é o padrão de sanidade. O padrão é Cristo. O psiquiatra não pode, dentro da psiquiatria, claro que há o psiquiatra e ele também é um cristão, mas tratando lá no consultório, ele está tratando sobre o aspecto físico. O psicólogo está tratando sobre um aspecto emocional. Só a cosmovisão cristã tem uma visão ampla do ser humano e completa do ser humano. Se você tem a cosmovisão cristã, você concorda comigo. Se você não tem a cosmovisão cristã, eu entendo você tem outra cosmovisão. Mas nós estamos falando aqui especialmente para pessoas que creem que Jesus Cristo é quem Ele diz que é. Então, o que o conselheiro cristão, o conselheiro bíblico vai fazer? Ele vai acolher, só que esse acolhimento é mais complexo do que somente fazer a pessoa se sentir bem. Ele é mais que uma conversa, ele vai procurar ouvir e entender. O que é entender? O que é? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como é que eu sei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Eu tenho a palavra de Deus que me baliza e diz o que é e o que não é. Então, o conselheiro, ele olha para a palavra de Deus e ele avalia a situação do indivíduo a partir da Escritura. Então, é aí que ele procura entender. Quando ele compreendeu, ele vai apresentar qual o ponto de vista de Deus sobre o problema. Não é o meu ponto de vista, não é a linha que eu sigo, e não é uma visão naturalista ou alguma outra visão, é a visão cristã. Qual o ponto de vista de Deus? A Bíblia diz. Qual a esperança que a Escritura me dá a respeito do problema? A Escritura apresenta a esperança. Então, o conselheiro, ele apresenta, ele entende o problema, ele acolhe a pessoa, entende o problema, apresenta o ponto de vista de Deus, põe o dedo na ferida, fala, isso aqui diante de Deus, chama-se isso, isso, isso. Porque, irmãos, a gente não usa o DSM, o conselheiro
Nós não devemos fazer isso. Sabe o que é o DSM, né? Eu falei, aquele manual de diagnóstico quem é que utiliza esse manual? Nem é o psicólogo que utiliza, o psiquiatra utiliza. O psicólogo utiliza assim, conhecendo, como eu também utilizo, conhecendo, mas quem dá um diagnóstico na nossa sociedade aqui brasileira é o psiquiatra. Aí digamos que o psiquiatra diz que a pessoa tem X, não vou nem ficar dando o nome não, X. Como conselheiro bíblico, eu não estou aqui para ficar dizendo, não, porque você que tem X, eu não diagnostiquei, não tratamos as pessoas, nós não somos psiquiatras nem psicólogos. Mas essa identificação me ajuda a perceber, e no que eu estou entendendo da vida da pessoa, pelo ouvir do problema, eu estou compreendendo. E aí, de repente, pode ter outro nome na psiquiatria, mas a Bíblia fala de tristeza. Eu não falo que a pessoa tem depressão. Eu entendo que existe a classificação, eu posso entender o que é que, olha, existe moderada, profunda, leve, existe uma série de coisas lá dentro da pesquisa psiquiátrica. Não estou negando que exista e que a classificação lá não é isso não. O que eu estou dizendo é o seguinte, a palavra de Deus me fala dessa mesma realidade e me fala sobre tristeza. Ela não está usando a nomenclatura utilizada lá, mas ela trata do problema. Todos os problemas do ser humano são abordados pela Escritura. Não de forma organizada, catalogada como num DSM, mas sim. Então, acolher, apresentar o ponto de vista de Deus, apresentar a esperança que a Escritura apresenta, apresentar a mudança necessária. A mudança necessária, irmão, é tratamento. A mudança necessária é sequencial, é passo a passo. A mudança é progressiva. Há uma sequência de mudanças a acontecer na vida de uma pessoa que está passando por um problema que está sendo considerado aqui. E apresentar o suporte bíblico para uma nova prática de vida. Então, como que veja bem, como a cosmovisão antecede o pensamento, deixa eu explicar assim, a cosmovisão antecede o pensamento. A cosmovisão é mais profunda do que o que eu estou falando. O que eu penso é mais profundo do que eu consigo dizer. E às vezes eu digo uma coisa, mas na verdade eu acredito em outra. Dentro da igreja, tem uma série de perguntas que se eu fizer aqui, eu já sei qual a resposta que você vai me dar. Porque você está na igreja, você está no ambiente da igreja, e você sabe qual é a resposta. São as regras do jogo, né? As regras do jogo que nós jogamos aqui. Você sabe intelectualmente disso. Mas na prática da sua vida, você vai agir conforme a sua cosmovisão, porque a cosmovisão é um compromisso que você tem com aquilo que você acredita que é verdade. Então vamos dizer aqui, vamos viajar na maionese, vamos dizer aqui que nessa igreja aqui, nós acreditamos que nós temos o poder de voar. Todas as vezes que nós dissermos sim, salabim, bim, bim, vamos voar. Né? Então a gente prega isso aqui, porque sim, salabim, bim, bim, é a coisa melhor que tem, a gente voa. Você, beleza, aqui dentro você fala isso. Aí você está no 17º andar de um edifício. Você diz sim, salabim, bim, bim e pula? Não. Por quê? Porque na verdade você acredita em outra coisa do que aquilo que você falou. E às vezes você fala uma coisa na igreja, você fala uma coisa até para você mesmo, diante do espelho. Eu creio em Jesus Cristo, Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, o soberano, Ele tem a coroa, Ele manda, é o que Ele diz que é, e tal, e coisa, tal. Mas aqui eu vou fazer diferente, porque isso aqui não dá, né? Isso aqui eu tenho que fazer do meu jeito aqui. Então, isso às vezes acontece, e isso é um problema, e isso é um problema no aconselhamento, isso é um problema para a maneira como você lida com a Bíblia. Você acredita que a Bíblia tem a resposta para você?
Quem aqui acredita que a Bíblia tem a resposta para você? Eu! Mas lá, quando você está nos conflitos, lá na sua mente, quando você está cheio de dúvidas, quando você sente de uma forma diferente, quando você não se sente bem, eu não me sinto bem, não estou me sentindo bem na igreja. Aí você vai lá num outro lugar, puxa, me senti bem aqui. Olha, ontem a verdade era a igreja, eu me sentia bem lá, mas agora eu não me sinto bem lá. A verdade mudou de lugar, a verdade agora é aqui, nessa outra situação, nesse outro conceito. Olha, eu ia bem na igreja até antes de entrar para a faculdade, mas lá me falaram sobre o Big Bang, como que foi, e me deram lá vários registros, e os estudos, e a evolução e tudo, e eu já não sei mais. Então, assim, no momento, assim, eu creio em Deus, mas não muito, né? Então, eu acredito de outras coisas aqui, em outras situações. Eu sou um naturalista quando convém, eu sou pós-modernista quando convém, eu sou existencialista. Gente, o existencialismo tem umas coisas que parecem com crente. Uma frase existencialista que todo crente acha que é cristã: vamos viver o hoje. Jesus falou para viver o hoje. É isso, mas quando o existencialista diz, vamos viver o momento, o que vale é aquilo que você está sentindo, aquilo que dá significado à sua vida agora. Vamos viver o momento, espera aí. E a eternidade? O existencialista não tem esse problema, porque não existe eternidade. Ele fala, não tem ninguém te esperando lá do lado de fora do universo, não. No momento que você morrer, você é o androidezinho que desligou, filho. Não tem mais nada depois. Então, quando eles dizem, vamos viver agora, nós precisamos valorizar o hoje, nós cantamos as musiquinhas, né? Tem umas músicas, eu esqueci qual é a música agora, que fala assim, que eu tenho que amar mais, né? As pessoas aqui, viver esse momento lindo, né? Todas essas músicas assim, elas podem parecer cristãs, mas elas essencialmente não são, porque elas falam o seguinte, viva agora, porque é tudo que você tem. Eu preciso viver o agora, o melhor possível, por causa da eternidade que me espera. Isso porque eu sou teísta cristão. Então, eu quero fazer mais uma afirmação aqui, mais uma declaração de fé para você aqui. Somente o Evangelho responde satisfatoriamente a todas as perguntas e deve ser a base para o raciocínio, o pensamento, as conclusões que nós tiramos a respeito da vida. Essa é uma declaração de fé que precisa ser vivenciada e não apenas falada. Você precisa conferir se de fato você crê que o Evangelho, representado pela palavra de Deus, é de fato o que ela diz que é. E é ela que responde satisfatoriamente às perguntas e é a base para o raciocínio, para o pensamento, para as conclusões. Eu vou falar aqui para você sobre um mosaico de cosmovisões. Isso é uma coisa meio absurda, mas é uma realidade. Muitos dos nossos problemas estão acontecendo, e talvez conflitos que estão acontecendo dentro de você, estão acontecendo por causa de uma colcha de retalhos de cosmovisão que está na sua cabeça. Respostas de uma cosmovisão que não é cristã para a realidade e as necessidades da vida. Essa mania de responder de formas diferentes, em lugares e situações diferentes. Que cosmovisão define o ser humano a partir do que ele sente? Você sabe? Qual é a cosmovisão que responde, você é aquilo que você sente que é? Eu identificaria mais com o pós-modernismo, porque é na linguagem, você sente, você diz, você é, você se autoafirma, e você passa a ser aquela autoafirmação a respeito de você mesmo. Então, se eu afirmar que eu sou uma árvore, você não pode brigar comigo se eu disser que faço fotossíntese. Não é uma questão biológica,
não é uma questão racional, não é uma questão de demonstração científica, não é uma questão de nada disso, é muito mais que isso, porque o que traz significado é a linguagem. O que traz significado é aquilo que nós construímos como sendo a verdade. E como sociedade, nós construímos o ser humano. E o ser humano é aquilo que nós, como sociedade, construímos e dizemos que é. E ai daquele que contraditar a verdade imposta pelos poetas fortes, que com a sua poesia forte conquistam as mentes e os corações. Eles, com a sua poesia, entram na nossa mente. E eles entram e eles começam a criar fortalezas. E nós começamos a deixar certas áreas da nossa mente dominadas por conceitos e ideias que não são cristãos. E a nossa cosmovisão vai virando uma colcha de retalhos. No domingo a gente pega o retalhinho da fé. Na segunda-feira a gente vê mais ou menos como é que a gente vai lidar com isso. Então, por mais que eu possa falar de racionalidade com você, e a racionalidade não responde a tudo, esse foi um movimento passado, a modernidade afirmava a racionalidade, e a racionalidade não é resposta para tudo, mas até a racionalidade foi negada e é negada agora, está sendo negada agora, e nós estamos vivendo um fenômeno, uma revolução, que tem muitos nomes. Esse nome, revolução afetiva, foi cunhado pelo reverendo Guilherme de Carvalho, que é um pesquisador e um doutor, e eu não sei as credenciais dele, vou ficar errando aqui igual o Hugo, ficou errando as minhas aqui. Está vendo quando a gente vai ganhando intimidade, irmão? A coisa atrapalha toda, aí a gente começa a fazer essas coisas. Antes eu não fazia isso com o Hugo, fazia, irmãos? Não fazia, agora eu já faço, tá? Então, nós estamos vivendo um fenômeno, não se perca aí, nós estamos vivendo um fenômeno, uma revolução que nós estamos denominando e vamos explicar para você como revolução afetiva. Ela tem outros nomes também, mas ela só tem um alvo, que é o abandono, inclusive da racionalidade e da objetividade, em função da emotividade e da subjetividade. Essa é a transformação pela qual nossa sociedade está passando hoje. O real é o que eu sinto que é. E é isso que está em todas as coisas. Você vai ver no progresso aqui das exposições, você vai entender onde que isso está acontecendo, como isso está acontecendo. Então, o nosso congresso, ele está aqui para refletir sobre esse fenômeno. E nós defendemos aqui a impossibilidade da dicotomia. O que é dicotomia? Essa dupla personalidade, essa dupla maneira de pensar, essa dupla maneira de compreender a realidade. Eu compreendo a realidade de uma forma como cristão, mas na prática da minha vida eu modelo a realidade de outra maneira. Nós somos contra isso, porque a palavra de Deus diz que existe uma realidade e ela é declarada na Escritura. O pesquisador, eu quero que você compreenda isso, e na modernidade, que é a era passada, os pesquisadores afirmavam uma isenção para pesquisar. Então, a ideia é que na ciência, eu, como pesquisador, deixava que todos os meus preconceitos, os meus conceitos, tudo que eu pensava antes, e ia assim uma pessoa purinha, sem levar nada comigo, ia peladinho lá para a minha pesquisa, para chegar a uma conclusão. Eu falei, olha, eu não trouxe nada, isso aqui eu concluí, isso aqui é a verdade, porque foi através de pesquisa, né, de testes empíricos, testes que podem ser verificados, a verdade é isso. Gente, tem muita gente aqui que não sabe que essa ideia já passou, tá? Que vocês são gente velha da modernidade, igual eu. Eu acredito ainda em pesquisa. Aí, não só em pesquisa, né? Porque eu creio na palavra de Deus. Agora, o momento que a gente está vivendo, você precisa entender, e hoje, na nova ciência,
que é chamada ciência novo paradigmática, os novos paradigmas da ciência, especialmente na área de comportamento, especialmente na área da psicologia, já não se admite mais que exista essa pessoa pura. Todos nós levamos os nossos conceitos para o consultório, para o lugar, isso aí já é tido como normal. Por quê? Porque o significado vai ser produzido ali. Então, mas nós precisamos entender que talvez você ache que ciência é uma coisa pura, ciência é a perfeição. E eu não estou contra a ciência, irmãos. Me escute até o final, para você não me entender mal, tá? Não sou contra, mas o que nós temos que saber e entender é que o pesquisador, o autor de um livro, o autor de um roteiro de novela, o autor de um filme, qualquer pessoa que produz, seja por pesquisa ou seja por criatividade, ele tem um compromisso com a sua cosmovisão e ele está te convencendo ou tentando te convencer daquilo que ele acredita, quer ele perceba ou não. E você também faz isso. Você está o tempo inteiro compartilhando a sua cosmovisão. Uma pessoa está aqui convivendo na igreja e de repente ele sai daqui, aqui ele participou de tudo, e aí ele sai daqui e vai se embriagar ali no bar. E alguém observa de fora e fala, que contradição, mas ele não estava ali agora dizendo que é suficiente, que Cristo é suficiente, por que ele está agora caído na porta do bar? Por causa dessa confusão de cosmovisão, porque enquanto às vezes eu estou aqui, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou me preenchendo aqui, mas eu saio dali e eu já não creio mais que Cristo preencha a minha vida, e aquilo foi só uma questão emocional e eu vou me preencher de outra coisa, porque tem um conflito na minha mente, uma guerra de cosmovisão na minha mente. Gente, todas as pessoas agem conforme elas pensam, e não existe isenção nisso, mesmo que alguém negue. Então, um naturalista e um cristão necessariamente vão definir o homem de forma diferente, eles vão definir a realidade de uma forma diferente, eles vão definir os problemas de forma diferente, e eles vão definir especialmente a solução desses problemas de forma diferente. E isso tem implicação no nosso relacionamento, então, com as ciências, com a vida, de uma forma geral. De uma forma bem breve, para dizer, qual é a cosmovisão cristã? Criação, queda, redenção, consumação. Fomos criados, caímos por causa do pecado, é daí que vem a influência de tudo quanto há mal contra nós. A redenção está em Cristo, através de Cristo, a sua palavra, e a consumação é a promessa final de restauração em Cristo. Isso é a nossa cosmovisão. Agora, como é que nós vamos relacionar a cosmovisão com o cuidado da alma? Irmãos, a igreja está aí há milhares de anos, tratando das almas das pessoas. Como é que nós vamos lidar com o que nós estamos vivendo aí, sem dar um desespero e querer ir morar na floresta ou ir para um mosteiro? Nós precisamos entender o que está acontecendo. A proposta do nosso congresso é essa. Nos dê, a credibilidade suficiente para você voltar, porque às vezes depois de hoje você fala assim, meu Deus, o que vai ser? Eu não entendi nada hoje, o que vai ser de amanhã? Calma, você vai entender mais. Você entendeu alguma coisa assim? Muito você entendeu. Nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu fiz aqui não foi uma aula completa de cosmovisão, eu trabalhei um pouco com o conceito, do aconselhamento, mostrei a você que quer você saiba ou não, existe alguma coisa que opera aí dentro do seu pensamento, que leva você a tomar as decisões que você toma no seu dia a dia, e nós estamos afirmando aqui que a renovação da mente acontece por meio da palavra de Deus, e fora de uma visão cristã, você não vai entender a sua maneira de pensar,
as suas ações, os seus problemas, as suas dores, e você não vai ter uma solução efetiva e completa para a sua vida. Você pode ter uma solução parcial, contenção de danos, uma melhoria em alguns aspectos da sua vida, mas só o Evangelho envolve o homem todo e o propósito de Deus para o homem. E a cosmovisão é forjada pelo conhecimento da palavra de Deus. Então eu quero concluir aqui, para nós orarmos, citando para você o texto de 1 Coríntios 2, versículos 14 e 16, e ele diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, irmãos, o meu apelo a você, que é um crente no Senhor Jesus, é que você reafirme a sua fé na Escritura. Amanhã, na palestra de amanhã, você vai ouvir sobre um fenômeno da substituição do contentamento pelo bem-estar emocional. Você vai começar a entender isso, e você vai começar, primeiro você vai entender o contentamento, o que é o contentamento segundo Deus. Quando for no sábado, eu vou tratar dos efeitos psicoterapêuticos da palavra de Deus, como é que a palavra de Deus atua em nós e trata da nossa alma. Depois você vai entender o que é essa revolução afetiva e como é que ela está realmente acontecendo. Você vai entender mais profundamente o significado disso. E daí nós vamos prosseguir até que no domingo nós vamos ter um entendimento de como que isso está se dando na nossa sociedade, qual a resposta bíblica para isso, e depois nós vamos ver isso mais, como que isso se dá na igreja, e a resposta bíblica para isso, na igreja local. Eu creio que vai ser um tempo de crescimento para nós. Então, irmão, olha, parabéns você que está aí até agora, e que vai voltar amanhã, e vai voltar depois, e vai fazer essa jornada, essa maratona conosco, mas que vai aprender a defender a sua mente, a compreender o plano e o propósito de Deus para a sua vida, e vai sair desse congresso mais firme na sua fé, mais preparado para aconselhar biblicamente e para levar a palavra de Deus àquele que precisa. Primeiramente você, porque o autoaconselhamento, e depois aqueles que estão ao nosso redor. Você pode ficar de pé para a gente fazer uma oração? Senhor Deus Altíssimo, nós te agradecemos por esse tempo, agradecemos, Deus, pelo que nós pudemos ouvir e por aquilo que nós conseguimos compreender, até certo ponto compreender, e ainda haveremos de compreender mais. Eu peço que o Senhor continue falando conosco, e que o Senhor firme em nós, ó Deus, a tua visão sobre o que é a realidade, o que é o ser humano, qual é o problema do ser humano, qual é a resposta para esse ser humano, que no decorrer aqui das palestras, ó Deus, nós possamos ser equipados pelo Senhor, para servir o Senhor melhor, em nome de Jesus, amém.